Olá galera do Desenho Tuto, hoje eu trago para vocês mais uma videoaula do programa Paint to Sai. Dessa vez eu irei abordar alguns aspectos sobre pintura digital, utilizando alguns recursos muito interessantes do programa, como a utilização de camadas e efeitos. Durante o processo de pintura, iremos utilizar alguns pincéis que eu mesmo configurei. Um deles é o pincel caneta. Para que você agilize o seu processo de pintura, podemos utilizar também alguns atalhos. Um dos exemplos desses atalhos é o Ctrl mais Alt. Com esse atalho você poderá aumentar e diminuir o tamanho do seu pincel mais facilmente. Você também irá observar que seu pincel não ultrapassa o tamanho 100. Para que você possa utilizar tamanhos maiores, vá em tamanho e escolha 5.0. Assim você poderá utilizar o seu pincel até o tamanho 500. Nessa videoaula, iremos utilizar como base uma forma de um desenho esférico. Comece desenhando um círculo simples. Não é preciso ter tanta precisão na hora de desenhar. Como você pode observar, essa fase inicial aqui trata-se apenas de um rascunho. Você irá criar uma layer ou camada separado, para que você possa aplicar então uma cor. Esse tom de cinza não precisa ser exatamente o mesmo. Você pode utilizar qualquer tom de cinza que você queira, contanto que esteja nesse padrão mediano. Uma forma interessante de pintar a área desejada é utilizando a ferramenta balde de tinta. Com essas configurações mostradas aqui, você pode pintar a área muito mais rápido, contanto que não haja nenhuma abertura, assim como vocês estão vendo aqui na imagem. Sempre certifique-se de que está fazendo o processo em camadas diferentes. Agora nós iremos utilizar nosso primeiro efeito de camada, que é o efeito de camada chamado multiplicação. Vejam que eu estou utilizando a mesma cor que eu usei para pintar aqui a camada da esfera, né? Mas mesmo com o cinza, o efeito multiplicação ele faz com que a área pintada fique mais escura. Usando o pincel watercolor com essas configurações, nós iremos criar esse efeito esfumaçado, criando um degradê na imagem. Vocês irão observar que nos pincéis eu utilizo algumas texturas, como Crust e Aquarelle. Se no seu programa essas texturas não estiverem, vocês podem experimentar com outras texturas, não tem problema, né? Contanto que essa textura ela possa causar um efeito agradável. Aí depende muito de cada artista e você tem que ir fazendo o teste, né? Para aumentar ainda mais esse efeito de saturação na esfera, eu crio mais uma camada novamente com efeito multiplicação, como vocês podem ver aqui, né? Observem que as camadas elas estão vinculadas e estão agrupadas aqui, como vocês podem ver. E esse agrupamento ele permite com que eu edite a área, a área inicial que eu colori, sem prejudicar a minha pintura, ou seja, sem passar nada por fora, né? Para criar aqui um ponto focal de luz, eu criei uma nova camada com o efeito luminosidade. Vocês podem observar também que eu posso mexer na opacidade de cada camada, né? Isso também permite com que eu brinque, né? E crie também novos efeitos. Outro efeito interessante também é o efeito clarear, que eu estou utilizando aqui para criar esse reflexo, né, da luz ao incidir com a superfície. Como vocês sabem, né, a luz ela se reflete em todos os objetos, né, causando esse efeito mais claro, próximo à sombra, né? Então quando vocês forem fazer a pintura, se atentem a isso. Aqui eu estou colocando um fundo para que a gente possa visualizar melhor, né, como é que vai ser propagada a sombra, né, em detrimento da luz. Também fiz em uma camada diferente.
Em filtros, né, você pode brincar aqui com a intensidade da cor, né? Para que você entenda um pouquinho melhor sobre a questão da luz, eu vou fazer aqui um esquema para que vocês possam entender um pouco como é que ela funciona, né? Como é que acontece a luz e a sombra. Vamos supor que aqui seja uma superfície onde essa esfera esteja em cima, né? E a luz ela venha desse ponto aqui. Vocês podem observar que ela vai bater na esfera, né? E ela vai causar aqui, né, esse efeito da sombra, né? Então vocês podem observar que a sombra ela está diretamente ligada, né, não só a intensidade, mas também da onde a luz ela está se propagando. Observem. É interessante estudar um pouco mais sobre isso, até para que o seu desenho possa, né, estar bem embasado e no final você consiga um efeito bem legal de iluminação e sombra, né? A sombra também possui, né, aqui próximo ao objeto, uma área mais clara, por conta daquilo que eu falei para vocês, né, a reflexão que a luz sofre em todos os objetos. Certo? E agora que a gente, como nosso desenho já está praticamente finalizado, nós iremos passar para a parte de colorização da imagem. E para isso nós iremos unir as camadas. E o atalho para a gente fazer isso é Ctrl mais E, né? Lembrando que para unir e não causar problema nos efeitos que você estiver utilizando, você sempre seleciona a camada acima para poder ela unir com a camada de baixo, tá? Aqui eu uni apenas as camadas da esfera, né? Eu gosto de fazer isso mais para uma questão de organização, mas se você não quiser fazer, também não precisa, né? Pode criar uma camada separada aí também, né? Aqui eu vou fazer aqui o contorno da esfera. Como eu falei também, é uma questão de estilo, né, e de técnica. Eu gosto de criar esse efeito meio que chamam de cel shading, né, nos objetos, com essa linha externa. Mas se você também se não for interessante para você, também não é necessário. Para que você vire a página com mais facilidade, o atalho é espaço mais alt. Você segura, né, e faz o movimento com a sua caneta aí na sua mesa, que ele gira, né, a página gira. É muito mais rápido fazendo dessa forma. Vamos completar aqui a nossa imagem, tá? Ajeita aqui, corrige, né, essas áreas ficaram de fora, para corrigir aqui, né, essa linha, né, que ficou ainda aparecendo aqui. Você pode utilizar novamente, né, o watercolor para unir, né, para que suma aquela linha. Observa como a sombra, o objeto e o fundo estão em camadas separadas, isso é importante. Okay? Caso você queira editar alguma parte, você não vai precisar, né, repintar tudo novamente. E agora aqui nós vamos utilizar o efeito sobrepor em uma camada por cima de todos os objetos, para vocês perceberem como é o efeito de coloração. Vocês já percebem aqui que só com esse efeito a gente já consegue um resultado bem interessante, né? Mas ainda não satisfatório, porque a imagem ela acaba perdendo um pouco da saturação. Então vocês podem sobrepor vários efeitos até conseguir o resultado ideal. Aqui eu vou colocar uma camada de multiplicação, né, e sempre utilizando os dois pincéis, são os que eu mais uso, que no caso é o pincel caneta e o watercolor, né, para criar os efeitos aqui. Sempre vou pintando as áreas que eu quero, criando efeito esfumaçado para deixar um efeito, um degradê bonito. Pode utilizar novamente o efeito luminosidade,
para criar um efeito de saturação maior, que no caso eu utilizar uma cor laranjada, né, laranja, né, e aí a possibilidade de efeitos aqui no programa é praticamente infinita. Isso agora vai depender da criatividade de vocês. Como vocês podem observar, utilizando aqui, né, a opacidade, reduzindo, aumentando a opacidade, nós conseguimos também outros efeitos. Ó, vinculando aqui a camada, né, a camada de cor com o objeto. Por isso que também é interessante deixar todos os objetos em camadas separadas, como eu havia frisado anteriormente, porque depois a gente pode fazer essa edição, né, sem ter dor de cabeça. Tanto é que agora eu vou aplicar uma cor agora diferenciada para o fundo, criando novamente mais um outro efeito no desenho. Bem, gente, tentei trazer aqui para vocês mais alguns aspectos sobre pintura digital. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aproveitem bem o material, treinem bem na casa de vocês. Não é necessário que vocês sigam ao pé da letra tudo que eu passei aqui. Testem, façam seus próprios testes, tentem adaptar, né, a técnica àquilo que vocês já conhecem, ok? E é isso. Obrigado pela paciência de vocês e até uma próxima aula. Tchau!